Quase 8, 7. Seis. 7. Acho que é 6. Eu já pergunto. Qual é o número que eu pus? Boa noite a todos. Bem-vindos. Há 400. Olha, meninos, que número é que eu pus aí? Que hoje era? Anselmo, qual foi o número que eu pus? Rápido, resposta. Anselmo. Boa noite, Paulo. Anselmo, maridito, beijinhos. 407. Vamos iniciar a nossa jornada 407, a nossa jornada de oração. Como é que estão todos? Espero que estejam bem. Cláudia Figo, Alzira, Anselmo, José Almeida, Rosário Santos, Nélia Capela. Todos, muito boa noite e sejam bem-vindos ao nosso espaço. Dete Margarida, como estás, minha filha? Está tudo bem? Lília Vitória, Graça Gaspar, bom ano também. João Francisco, Marlene Cordeiro, Teresa Neto, Lina Martins. A Odete diz boa noite para todos e todos dizem boa noite à Odete. Maria de Souza também diz boa noite para todos. Sim, está tudo bem e contigo. Olha, hoje estou mal porque não fui descansar um bocadinho. Não tive tempo. Alzira Santos, boa noite. António Luís, um abraço de luz. Paula Marcelino, boa noite. Vânia Cordeiro, muito boa noite. Luís Fonseca, boa noite. E um abraço também. Nesta jornada de oração, então, Filipa Silva, boa noite. Estão todos bem? De saúde? Olá, Maninha, boa noite. Quer dizer, Maria Luísa Pinto Ribeiro, hoje é terça-feira, não é? Susana Duarte, boa noite para todos. Diz ela, a Graça Gaspar também, boa noite ao Círculo Fraternidade. Conceição Ribeiro, boa noite. Hoje é terça-feira, não é? É terça-feira. Então, boa noite a todos. Maria Lourdes Gomes, boa noite, um abraço de luz. Nós, quando queremos começar uma casa, temos que começar por baixo, nunca podemos começar por cima. Às vezes, nesta coisa da espiritualidade, as pessoas querem saber muito, mas querem saber por cima. Querem saber por cima. Não querem fazer nada por baixo. Querem que cima resolva o que está em baixo. Eu nunca vi construir uma casa pelo telhado. Porque se a casa for construída pelo telhado, tem que haver um guindastre ou vários guindastres a pendurar o telhado, não é? Para depois fazer-se os alicerces, para se pôr o telhado em cima da casa. Olha quem faz isso e põe esses guindastres todos. Aquela casa nunca vai ficar bem construída. Vai ficar com rachas, vai ficar com uma janela a menos ou com uma janela a mais. Boa noite, Suzete Silva. Boa noite, Carlota. E boa noite, Maria Coutinho. Então, o que nós temos a fazer, muitas vezes, não é procurar o que está para além de nós, para resolvermos os nossos problemas, mas é procurar o que está em nós. Temos que começar pela parte de baixo. Temos que começar por nós, como seres materiais. Não podemos estar à espera. Um abraço grande e um beijinho, Suzete. Não podemos estar à espera que as coisas se resolvam por cima. Elas têm que se resolver pela essência e por baixo. Muitas vezes as pessoas procuram na espiritualidade muitas explicações que vêm de cima. Esquecem-se que existem explicações a dar que são por baixo, que são no nosso nível e que nós as temos que resolver. Porque enquanto não as resolvermos, nós não conseguimos chegar de forma alguma onde podemos chegar quando nós começamos a resolver as coisas por baixo. Então, nós temos que começar a estruturar a nossa vida.
Temos que começar a nos interrogar e temos que começar a fazer mudanças na nossa estrutura para depois, sim, podemos chegar um pouco mais acima e termos informações valiosas que nos vão ser muito úteis para chegarmos, pois, muito mais acima. Agora, se procuramos essas informações primeiro, antes de nos estruturarmos e de iniciarmos um processo de mudança em nós, nós vamos cair em erros. Erros esses, muitas vezes, levam ao desânimo, à descrença e à desmotivação. Portanto, o melhor sempre é começar por baixo. Então, a nossa energia equilibra-se quando nós começamos a consertar, estruturar, modificar o nosso interior. O nosso interior está por baixo, a nossa essência está para cima. Então, nós podemos receber alguma ajuda de cima, mas ela nunca vai encaixar. Não vai mesmo encaixar se nós não nos estruturarmos, se nós não iniciarmos um processo de mudança, se nós continuarmos teimosamente a sermos quem somos. Nós já não temos idade para sermos como as crianças. Nem as crianças que nascem hoje nascem com as capacidades quando nós nascemos. As capacidades delas são muito mais evoluídas de hoje de quando nós nascemos. Por isso, nós, pelas crianças, vemos um mundo evolutivo. Vê-se que há uma evolução. Então, se há uma evolução, quer dizer que nós também temos que fazer essa evolução. Temos que se adaptar às novas realidades, adaptar às novas tecnologias. Os mais velhos, os mais novos sabem mexer nas tecnologias muito melhor do que qualquer um de nós, porque nós não nos esforçamos. Não temos disponibilidade para aprender a mandar uma mensagem, para aprender a consultar o telemóvel, para aprendermos a estarmos no computador e conseguirmos pesquisar. Não é que não tenhamos capacidade. Nós somos um pouco preguiçosos e nós não queremos. Por isso é que os jovens adolescentes têm uma facilidade terrível nas comunicações. Têm uma facilidade terrível nas comunicações, mas não têm uma facilidade terrível nos valores morais, como nós temos, claro. Nós temos que fazer essa mudança e nós temos que fazer essa junção para realmente consolidarmos toda a nossa forma para podermos receber de muito mais longe ou de muito mais evoluído outras informações que vão encaixar perfeitamente. Me interessa a mim saber o que fui numa vida passada e que me interessa a mim saber o que vou ser numa vida futura. O que me deve importar é a minha vida neste momento. Como é que eu vou? Como é que eu reajo perante as adversidades da vida? Como é que eu reajo quando sou contrariado pela própria vida e pelas pessoas que me rodeiam? Como é que eu procedo e que ação é que eu procedo quando alguma coisa não está a meu jeito? Porque nós gostamos de ter muitas coisas a nosso jeito. É um jeito que nós temos, é de gostarmos de ter tudo a nosso jeito. Como é que eu reajo? Como é que eu procuro ajuda? Se eu procuro ajuda para me ajudar ou para satisfazer a minha curiosidade, e eu não vou usar essa ajuda para me ajudar, nós temos que fazer essa transformação, essa mudança, porque só fazendo assim é que depois estamos aptos, estamos abertos a novos conhecimentos, a novas mudanças e a um crescimento exponencial da nossa materialidade e da nossa espiritualidade. Às vezes, não basta só a oração, a reza, não basta só a nossa dedicação à própria espiritualidade. Não basta. Às vezes, nós temos que ter em atenção tudo aquilo que fazemos, como é que procedemos.
Como é que julgamos os outros? Como é que nos julgamos a nós próprios? Como é que procedemos à nossa mudança? Como é que sabemos opinar sobre a mudança de outro porque nós já passámos pela mesma coisa? Como é que podemos, por exemplo, acelerar-nos para adquirirmos novo status, por exemplo, para adquirirmos uma nova maturidade? Como? Então, essas são as questões que nós devemos procurar entender e procurar quem nos auxilie a responder essas questões. Gostamos nós ou não gostamos? Porque o que está em causa é a nossa própria mudança, é a nossa própria evolução, é o nosso próprio caminho. Então, se nós não queremos ter um caminho que realmente seja pedronhoso, ou cheio de pedras, ou cheio de silvas, nós temos que procurar um caminho que seja menos agreste. E como? Compreendendo primeiro o que é andar sobre as pedras e o que é andar sobre as silvas. Só compreendendo esse caminho é que eu posso passar para o outro, porque já existe uma motivação, já existe algo dentro de mim que eu sei e que eu posso, na verdade, então, ter a noção exata e através do processo intuitivo, porque não, então ter a noção exata de qual o caminho que eu posso percorrer que não seja tão agreste na minha vida. É aí que nós começamos então a usar a oração, mas não só. É aí que começamos a usar a nossa descoberta, o nosso encontro e o nosso confronto. Estamos muito habituados a confrontar-nos com os outros sempre, mas nunca estamos habituados a nos confrontar connosco. Nós temos que nos saber confrontar connosco. Então, muitas vezes nós ficamos doentes, tristes, deprimidos, ficamos mesmo desiludidos e desanimados, porque não somos capazes de nos confrontar com os nossos próprios obstáculos. Evidentemente que nós podemos pedir ajuda ao maior santo, à maior espiritualidade, mas se nós não dermos os primeiros passos, não vale a pena. Tudo tem que começar por nós. A continuidade depois se dará conosco, então em junção com eles. E aí se dará a evolução. Às vezes nós procuramos conselhos, coisas como nos vai correr este ano, por exemplo. Nós queremos saber muitas coisas, queremos que nos digam muitas coisas, porque nós somos muito curiosos. Mas será que perguntamos a nós próprios como queremos que nos corra este ano? Será que já estamos preparados para a nossa luta? Será que já temos conhecimento de como nos devemos comportar? Até pela experiência que já adquirimos ao longo dos tempos, destes tempos presentes. Será mesmo? Às vezes não. E é aí que está o grande erro de muitas pessoas e o grande erro de nós próprios. Uma coisa é não se ter capacidade para chegar ali àquele ponto. Então eu peço ajuda, mas peço uma ajuda a quem esteja no mesmo nível. Portanto, só posso pedir às pessoas que estão na Terra, verificando como elas ultrapassaram um obstáculo idêntico ao meu, por exemplo, verificando como elas cresceram na vida e depois escolhendo. Será que elas fizeram um bom crescimento? Isso é problema delas, ou não tem nada a ver com isso. Agora, será que eu vou fazer um bom crescimento? Será que eu vou usar das armas para evoluir? Para conseguir atingir os objetivos? Será que eu estou predisposto a isso? São estas interrogações que às vezes se tornam em oração, que nós deveríamos fazer diariamente. Será que fazemos isso diariamente? Será que olhamos só para o nosso rosto e só vimos o nosso rosto e não vimos a nossa alma, não vimos a nossa vida? É importante ver-se a vida. É importante ver-se a nossa alma. A alma é vida. É importante para podermos corrigir aquilo que não é menos certo para nós, nem nos traz grande vantagem. Ficar sentado em qualquer lugar à espera que algo aconteça
não é o mais certo. Mas levantar-me e começar a caminhar é algo mais certo para eu fazer e para eu conseguir atingir a plenitude da sabedoria, do amadurecimento, da maturidade, a plenitude do conhecimento, para eu poder então voar por outras paragens sem aqueles sufocos e sem aqueles desequilíbrios que tantas vezes empatam o nosso caminhar e empatam o nosso caminho. Teremos que realmente pensar, não é buscando o que estará para além de nós, não é buscando o que um mentor espiritual poderá dizer, falando de uma suposta cidade espiritual que nos vai enriquecer. Não é suposto também vir algum familiar nosso comunicar, porque já foi, vir algum familiar nosso comunicar connosco. Não é suposto, porque isso atrasa a nossa evolução. Isso só é suposto quando nós próprios já estamos bem connosco, quando nós já nos conhecemos minimamente, quando nós já sabemos lidar com as contrariedades da vida, quando nós já corrigimos algumas coisas que estão incorretas na nossa maneira de ser, na nossa maneira de se expressar, na nossa maneira de viver. Quando nós fizermos isso tudo, aí sim estamos aptos a um novo conhecimento, aptos a uma nova exploração de conhecimento e de vida, aptos a voar. Aí sim. Agora, quando tivermos essas coisas que nos travam, nós nunca estaremos aptos. Então, o que nós temos que fazer é começarmos a interrogarmos-nos e a perguntarmos para nós próprios o que é que nós estamos a fazer de errado, o que é que não é assertivo em nós e o que é que nos está a impedir de atingir determinado objetivo, seja ele qual for. Então, isso é uma forma também de orar e dedicarmos um bocadinho de tempo à nossa materialidade, à nossa espiritualidade. Como somos seres materiais, e não é por acaso que nos esquecemos muitas vezes das nossas reencarnações, e não é por acaso que nos esquecemos das nossas vidas passadas, e não é por acaso que muitas vezes temos uma determinada dúvida da existência de toda uma certa espiritualidade. Nada acontece por acaso. Isso tem a ver com a nossa forma de ser, com a nossa personalidade, com os nossos defeitos e as nossas virtudes, com aquilo que nos limita e com aquilo que nos dá liberdade. Nós fazemos as escolhas, nós temos que ter consciência das escolhas que fazemos, temos que se responsabilizar pelas escolhas que fazemos e temos que, de alguma forma, nos transformarmos. Quando todos começarmos a fazer isso, começamos a ver que o mundo não é tão agreste como parece e que as coisas que acontecem no mundo não são tão más como parecem. Tudo tem que existir, porque é desse conflito, é desse confronto que nasce a luz e a evolução. É de tudo isso que nós chegamos a algum lugar melhor, a algum lugar que nos traz mais vantagem e que nos faz sentir melhor, nos faz sentir mais brilhantes, nos faz sentir mais fortes, nos faz sentir mais sábios e nos faz sentir com maiores momentos de felicidade. É isso que nós temos que fazer. São coisas simples, como coisas, por exemplo, de arrumarmos uma coisa para o chão e não quereres saber, não quereres apanhar, deixar estar, toda a gente vai pisar aquilo. Tu tens que decidir se queres causar esse mal-estar nessa pequena estrada ou se queres causar um bem-estar. Se queres causar um bem-estar, terás de ter a paciência de apanhar aquilo que deitaste para o chão e de pôr no sítio certo. Essa é a nossa transformação. Essa é o início da nossa evolução. E esse é o início do nosso próprio conhecimento. E é isso que nós temos que fazer. Não podemos estar à espera que tudo se resolva sem darmos os nossos passos,
sem fazermos as nossas lutas, sem fazermos as nossas reflexões, sem se encontrarmos connosco próprios e sem realmente querermos ser mesmo. E sabermos que queremos ser felizes. Para sermos felizes, para nos sentirmos bem, muitas vezes precisamos daqueles que nos rodeiam. Por isso, porquê desprezá-los? Porquê criar animosidades? Porquê criar desequilíbrios, se vamos precisar? Nós temos que aprender a nos respeitarmos. Quando aprendermos a nos respeitarmos, aprendemos a respeitar os outros. Quando aprendemos a respeitar os outros, já podemos contar com eles nesta caminhada da vida. Porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos, a não ser a nossa própria transformação. Agora, o obter um carro, nós não vamos conseguir sozinhos obter o carro. Nós temos que ter sempre a ajuda, o auxílio, a compreensão, a crença de alguém em nós para nós podermos obter. Porque existem várias formas de obter. Claro, se chegarmos ali à esquina e roubarmos, não precisamos. Mas depois existem as consequências do facto de roubarmos o carro. É porque alguém vai ficar sem ele. Nós vamos limitar o progresso espiritual e material dessa pessoa com esse roubo. Então, o que é que nós temos que fazer? Não podemos ir por esse caminho fácil. E o que é que nós muitas vezes fazemos? Vamos por esses caminhos que são mais fáceis. Como, por exemplo, não gosto de ti, não te amo e não te quero. Dizer isto é fácil. Mas será que isso corresponde à verdade? Então eu tenho que analisar, eu tenho que verificar, eu tenho que ver. Nem toda a gente é obrigada a gostar de mim, nem toda a gente é obrigada a amar-me. Mas eu tenho a obrigação de me amar e de gostar de mim, de compreender o amor. Então, eu tenho que abraçar esse amor. Agora, quando eu quero ter um companheiro ou uma companheira, eu também tenho que saber respeitar o seu próprio espaço. Não pode ser tudo como eu quero. Tem que ser como os dois pretendem. Por isso os dois conversam. E eles firmam um projeto. Fazem um compromisso um com o outro. E eles, assim, conseguem viver muito tempo juntos. Vão refilando, vão discutindo, mas vão sempre amando. Quando às vezes alguém diz assim, como eu posso dizer, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Será que eu gosto? O problema está aí. Eu tenho que me interrogar primeiro e perguntar se eu gosto de mim. Gosto do meu cabelo, dos meus olhos, da minha cara, do meu rosto, do meu corpo? Se não gosto, tenho que refletir. E tenho que aprender a gostar daquilo que tenho, porque não posso mudar. Posso até fazer umas operações plásticas e ficar, mas isso não é mudar. Nós mudamos aparentemente. Nós temos que mudar na profundidade, porque esses são os alicerces para construir a casa. E para a casa ficar completamente e muito bem construída. Então, há que pegar nisso. Há que realmente, primeiro, trabalhar essa parte. E depois nos preocupamos com a outra parte. Nós não podemos pôr a nossa responsabilidade nas mãos de ninguém. Quantas pessoas ficaram pobres na vida porque puseram nas mãos dos outros algumas atitudes, algumas posições que eles deveriam tomar. Pois ficaram desiludidos, mas eles compactuaram. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando pomos nas mãos dos outros aquilo que nos pertence a nós resolver, aquilo nunca se vai resolver em benefício nosso. Irá sempre resolver em benefício dos outros ou de ninguém. Poderá ser até de ninguém, mas nunca em nosso benefício. Por isso é que devemos ter a coragem, a audácia de nos interrogar, de perguntar o porquê que nós continuamos a insistir em coisas que já não têm razão de ser para a nossa vida, para a nossa evolução, para o nosso estado de espírito de momento. Poderão vir a ter mais tarde, mas mais tarde nós temos outras armas, temos outra sabedoria e temos outra maturidade, em que conseguimos exatamente obter aquilo
que nunca conseguiríamos ou que nunca conseguimos obter. Nós temos que ser corajosos, audácios. Temos que saber arriscar, mas temos que perceber quando é que acaba, qual é o limite em que nós podemos ter o controle das coisas e qual é o limite em que nós já não podemos ter o controle das coisas, porque ao ter o controle das coisas vamos prejudicar muitas pessoas que estão à nossa volta e mesmo pessoas que não conhecemos. E ninguém tem o direito de prejudicar outra pessoa. É por isso que as grandes frases do mestre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque ele deu o exemplo do amor, é verdade, e deu e espalhou, embora não seja cumprido. Ó, façai aos outros aquilo que quereis que vos façam a vós, faz todo o sentido, em todos os séculos, em todas as existências e em todos os momentos. Por isso, sabe as palavras desse grande mestre que passou pela Terra há 2000 anos e que ainda hoje é fruto de tanta discussão, é fruto de tantas guerras, é fruto de tantos desentendimentos, só porque quiseram alterar os seus atos, as suas palavras, e é fruto de tanta dúvida. Quando nós podemos nos considerar nós próprios como ele. Não, na época, ele sim tinha um conhecimento enorme, e agora nós temos o conhecimento à época dele ou temos à nossa época? Então temos que compreender as suas palavras através da época atual e dos problemas atuais. Naquela época, os problemas existiam, mas eram muito menores. Eram menores em número de pessoas que tinham determinados problemas. Nesta época, o número é muito maior. Mas é muito maior. E nós não conseguimos tratar, ao longo das nossas existências, desse número ser diminuto e ir sempre crescendo. Está bem que existe uma razão, que é a razão do conflito, que nos traz à luz o conhecimento e a evolução. Mas está bem que as coisas também podem ser feitas com um pouco de compaixão, com um pouco de amor e, sobretudo, com um pouco de compreensão, que é o que nos falta a todos. Enfim, nós não queremos compreender, dá-nos muito trabalho e às vezes achamos que é uma perca de tempo, mas nada do que fazemos é uma perca de tempo. Pelo contrário, são caminhos que se abrem. Nós temos que compreender, temos que entender, temos que caminhar sobre esses caminhos para os podermos perceber. Nós só percebemos o que é perder alguém quando nós próprios perdemos alguém. Nós só conseguimos perceber como é que houve aquele acidente quando nós tivermos um acidente idêntico. Nós só podemos perceber que aquele negócio não deu bem quando nós passarmos por uma situação de negócio idêntica que não vai dar bem. Aí é que nós vamos perceber e compreender. Mas isso é realmente o natural. Mas o normal é nós servirmos-nos através da observação desses acontecimentos que passam à nossa volta e através da nossa inteligência, do nosso querer, da nossa compaixão e da nossa compreensão, percebermos que não temos que passar por aquilo porque já entendemos a essência do problema. E a questão aqui é muito nós entendermos a essência do problema. Quando nós não entendemos a essência do problema, nós criamos 1001 obstáculos, nós criamos 1001 desculpa, nós criamos situações que até são bastante indelicadas, quer para nós, quer para todos aqueles que nos rodeiam. Nós nos preocupamos imenso do que é que os outros pensam a nosso respeito. Será que nós pensamos bem a nosso respeito? Qual é o pensamento que temos sobre nós? É o mesmo gostar ou não gostar de nós. É o mesmo gostarmos do nosso corpo ou não gostarmos do nosso corpo. É o mesmo gostarmos do nosso trabalho ou não gostarmos do nosso trabalho. É o mesmo gostarmos da nossa equipa ou não gostarmos da nossa equipa. Cabe-nos a nós fazer essas descobertas e sentir
E cabe-nos a nós, mas cabe-nos mesmo a nós, dar os primeiros passos e não esperarmos que os outros deem os passos por nós. Muitas vezes dizemos assim, quando estamos fartos e cansados e quando alguém atira alguma coisa para cima de nós, atira entre aspas, alguma coisa para cima de nós, nós dizemos, mas eu não preciso de ti para nada. Se queres assim, queres. Se não queres, olha, vais à tua vida e eu vou à minha. Mau presságio do nosso caminho, essas palavras. Muito mau presságio. Pois às vezes queixamos-nos que alguém nos fez alguma coisa de mal, quando somos nós próprios que nos amaldiçoamos. Eu, sinceramente, tenho consciência que a maior parte das vezes somos nós que nos amaldiçoamos. Às vezes de uma forma inconsciente, outras vezes de uma forma propositada, outras vezes de uma forma irresponsável. Então o que é que temos que tratar? Esses assuntos, essas formas de ser, essas maneiras de ver, essas maneiras de nos comportarmos. Mas é importante o que os outros dizem sobre nós. Tem uma importância mínima. O mais importante é o que eu digo sobre mim. É o que eu penso sobre mim. É como eu ajo comigo próprio. Imagina que eu não me apetece ir tomar banho, nem fazer a barba, nem me arranjar. Evidentemente que eu fico a cheirar mal. Ora, ninguém vai gostar de mim se eu estiver a cheirar mal. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu apeteça-me ou não apeteça, tenho que me ir arranjar. Porque não é bom nós incomodarmos os outros com o nosso mau cheiro. E assim também não arranjamos grande amor. Quem é que nos quer a cheirar mal? Absolutamente ninguém. Muitas vezes, nós, na nossa casa, somos muito distraídos, deixamos o telemóvel num sítio, o livro no outro e o livro no outro. Quando temos alguém que nos faz as coisas, nós ficamos satisfeitos porque alguém nos faz as coisas. E o respeito que nós temos por essa pessoa. Não era melhor nós começarmos a ver porque é que eu tenho que deixar a garrafa da água ali? Precisamente, não é ali o lugar dela. Então custa-me alguma coisa pegar na garrafa de água e pô-la num sítio? Não me custa nada. É aí que começa a minha mudança. É aí que eu começo a ter conhecimento que não sou tão puro, nem tão perfeito como eu julgava ser. E, mais, que não sei tudo como pensava, que sabia tudo. Às vezes gostamos muito de manipular os outros. Adoramos e passamos a vida a manipular os outros. Como é que se faz uma manipulação? É muito simples. Tu não prestas, tu sem mim não és nada, tu nunca consegues alcançar nada se eu não estiver por trás de ti. É ridículo. E nós somos ridículos quando realmente deixamos essas coisas acontecer. É aí que temos que fazer a nossa transformação. Esses são os alicerces que nós temos que trabalhar. A nossa teimosia muitas vezes leva-nos por rios negros. Será que nós queremos mesmo andar por esses rios negros? Então, somos nós que temos que fazer esse trabalho. Somos nós que temos que fazer essa introspeção. E somos nós que temos que olhar de perspectivas diferentes para podermos perceber que não devemos de ir pelo aquele caminho e pelo aquele rio negro. É importante mesmo. Muitas coisas dependem de nós próprios. Nós às vezes andamos tão cansados porque não há sol, porque chove, porque faz frio, porque o tempo está bom demais, porque eu não posso ir à praia, porque eu não posso ir às compras, porque eu não posso ir viajar. Nós temos um tempo para tudo. Nós até conseguimos ir às compras, viajar, ir à praia, mas primeiro temos que consertar o essencial. Se não consertarmos o essencial em nós, então é que nós não conseguimos ir a lado nenhum. Há que saber se consertar, há que saber se analisar e há que saber sobretudo, mas sobretudo, há que saber se corrigir aquilo que não está bem em nós e que não nos leva a caminho. E há que saber não perder tempo com futilidades. Nós perdemos muito tempo com futilidades.
Então, há que saber. Fazendo tudo isso, tenho a certeza absoluta, a 100%, que nossa vida muda. Que nós conseguimos atingir os objetivos a que nos propusemos. Não tal e qual, porque nunca conseguimos tal e qual as coisas. Mas a essência consegue-se. E isso é que é importante. Conseguir, na essência, atingir os nossos objetivos. E isso é importante. Por isso, se estás à espera que venha alguém e se estás à espera que alguma coisa aconteça sem tu fazeres nada, vou ser muito sincero para ti. Tira o cavalo da chuva, porque o teu cavalo não vai andar e a chuva nem sequer se permite a tocar-te. Faz alguma coisa por ti. Inicia tu o teu processo de mudança, o teu processo de transformação. Inicia tu o conhecimento de ti próprio e depois o resto. O resto arranja-se, porque energeticamente e através das afinidades tudo acaba por se resolver. Às vezes nós dizemos assim, não vou pedir ajuda, não vou dizer que me sinto mal, não vou mostrar que estou adoentado, não quero incomodar ninguém. Até aí somos egoístas. Nós nunca incomodamos quando nos amamos ninguém. Porque quando nos amamos, nós sabemos perfeitamente quem nos ama. Então, quem nos ama nunca será incomodado por nós. E quem nós amamos nunca será incomodado também por nós. Mas uma coisa é certa, nos podemos ajudar, nos podemos unir e entrelaçar. Então, conseguirmos caminhar conjuntamente. E isso é que é o propósito da vida. É conseguirmos viver nesta multiculturalidade, nesta multifacetada, nesta diversidade e conseguirmos viver sem estarmos tão aborrecidos, tão tristes, tão, às vezes, desanimados e desiludidos. E aí, quando conseguimos viver nesse meio assim, nós, aí sim, sentimos sempre a brisa da felicidade, a brisa da paz, a brisa da compreensão e da compaixão, a brisa da humildade e, sobretudo, a brisa do humanismo, que é tão interessante. Tão interessante que é, chega a doer, a ranger. Por isso, vamos fazer alguma coisa por nós próprios. Vamos pensar e vamos fazer alguma coisa por nós próprios. Iniciemos ou reiniciemos ou nos reinventamos com os conhecimentos que já temos, com aquilo que adquirimos nesta própria vida, que é o que nos interessa. Iniciamos o nosso processo de mudança. E aí vamos verificar o quanto mais felizes nós ficamos, o quanto mais saudáveis nós ficamos e o quanto mais abundantes nós ficamos. E isso é que é importante. O resto vem por acréscimo, vem pela conjunção das energias e vem pela afinidade com as próprias energias. E aí sim, os nossos alicerces estão feitos, estão prontos para aguentar com o telhado e com as paredes, que é a nossa casa. Vamos para a oração. Que os teus olhos serenos e tranquilos se cruzem com os nossos olhares, para que, ao olharmos nos teus olhos,
os nossos olhos possam brilhar e ver mais além, para que eles possam transmitir ao nosso eu, à nossa consciência, aquilo que necessitamos para podermos percorrer o nosso caminho. Bondosos irmãos de todo o espaço habitado, bondosos amigos espirituais, bondosa luz, bondosa espiritualidade que nos acompanha e que faz parte de nós, bondosos seres que de alguma forma, encarnados ou desencarnados, olhais por nós e ides cuidando de nós. Bondoso o espaço que nos rodeia, ouvi sempre nossas orações. E quando nós não tivermos a compreender e a entender as coisas, possa um rasgo de entendimento vindo através da energia e tocar a profundidade do nosso ser, nossa essência e do nosso coração, para que nós possamos ter uma maior noção de como devemos abrir o nosso portão, a nossa sacada, a nossa janela, o nosso caminho. Que sempre saibamos ter palavras de amizade e sinceras, palavras que possam levantar o vento não como uma tempestade, mas como algo suave que sacode todos os corpos com uma certa amabilidade e retira deles aqueles miasmas que já não interessa ter. Bondosa luz penetra profundamente em nossos corpos, em nosso ser, em nossa vida, em nosso momento, para que nós possamos despertar atempadamente e quando vier a tempestade, nós estarmos sempre preparados, com outra perspectiva, com outra lógica, com outro movimento. Que possamos nos desapegar, mas desapegar de velhas coisas, de coisas que já não nos trazem nada de novo e só nos prendem a nossa própria liberdade. Que possamos realmente ser donos de nós, mas só de nós, e fazermos parcerias simpáticas e singelas com todos os outros, pois uma vez que vivemos aqui, neste lugar, nesta terra, precisamos todos de nos entendermos, de nos compreendermos, de nos harmonizarmos, de nos energizarmos para podermos triunfar. Que saibamos pôr nossa vida em ordem, todos nós. Que saibamos orientar-nos para podermos, pois, orientar as crianças, os mais novos e os mais idosos, para termos a paciência de tratá-los, para termos a paciência de os escutar, para termos a paciência de os amar. Oh, bondosos seres, que nunca, por nunca ser nos abandonais, porque é a energia, porque é o amor, porque é o tempo, porque é o espaço, porque é o movimento, porque é o subjetivo, vós que tudo sois, e que fazeis parte integrante da humanidade inteira e de nós próprios. Tocai-nos sempre, mesmo quando nós ainda não estamos preparados para ser tocados, mas já demos os primeiros passos para nos tornarmos tocados. Auxilia todas as mães, todos os pais, auxilia todos os médicos, auxilia todas aquelas pessoas e aqueles seres que, de alguma forma,
precisam de um sopro para despertarem e para conseguirem fazer um trabalho saudável para eles próprios e para a humanidade que os rodeia. Que nós saibamos com a nossa mente usá-la no sentido construtivo para todos e para os momentos de grande tristeza, de grande angústia e de grande obstáculo. Que saibamos não nos irritar porque compreendemos, porque a irritação vem da nossa incompreensão. Saibamos nos perdoar por muitas vezes não estarmos atentos e porque muitas vezes também compactuamos com situações que mais tarde ou mais cedo nos trazem desorganização na nossa própria vida. Que sempre saibamos conversar uns com os outros, conversar connosco, conversar convosco. Que saibamos, na verdade, espalhar a liberdade, o amor, espalhar o tempo, espalhar a alegria e de alguma forma que saibamos consertar todo o desequilíbrio que passa neste momento pela humanidade inteira. Que a dor e o sofrimento de uns seja realmente para os outros uma lição de vida e que nós possamos aprender através da observação e do conhecimento do nosso próprio eu, a nossa própria razão, a razão da nossa existência e quanto importante somos cada um de nós neste puzzle que é a vida. Que o sol que brilha todos os dias e a todos os momentos, porque só há noite, porque realmente existe a rotação da Terra sobre si própria, porque o Sol está sempre em constante evolução e está sempre iluminando a própria Terra. Quando ilumina de um lado, há noite do outro. Quando ilumina do outro, há noite do outro. Existe esta continuidade de dia-noite, noite-dia, para que nossos corpos cansados possam descansar e para que nós próprios possamos fazer uso das nossas capacidades nos momentos certos, nos períodos adequados e na vida que agora nós temos e que muitas vezes subestimamos em nosso ser. Então, que o perdão seja constante em nós, no nosso interior, para nós próprios. O conhecimento seja uma razão e uma motivação para podermos caminhar e, sobretudo, que a motivação seja realmente o nosso estandarte de liberdade. Escutai todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sua própria vida. Escutai-os e, ao mesmo tempo, que eles possam vos escutar a vós. E nesse escutar de lá para cá e de cá para lá, possa haver para todos o equilíbrio. Um momento de luz, um momento de paz, sobretudo, um momento de felicidade. Que saibamos todos nos orientarmos para podermos de alguma forma receber as vossas instruções de modo a que possamos orientar o conjunto em harmonia, em compromisso e em progresso na senda da materialidade e na senda da espiritualidade. Bem-haja a vós, bem-haja ao todo, bem-haja a todos.
e dou por terminada esta jornada de oração do dia de hoje. Oh, estou tão despenteado que horror. Uma santa boa noite para todos, um abraço fraterno e espiritual, o amor sentido e olha, tudo aquilo que possa ser útil e que bem vos faça. Então descansem na noite. Amanhã não volto, amanhã não haverá a jornada de oração, por princípio voltarei quinta-feira. Bem-aja a todos, obrigado pela companhia que me fazem, obrigado por colaborarem comigo nestas jornadas de oração e outros também vos agradecem que estão em outros países e em outros continentes. Que sejam todos vocês abençoados. Abençoados pela luz, abençoados pelo tempo, abençoados pelo espaço, abençoados pela própria energia do amor mais puro, todo o amor. Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido, e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Amor e gratidão. Para todos, para mim também. Estão no meu coração, na minha mente, na minha essência. Estão no coração, na mente e na essência de muitos outros. E também de muitos e muitos outros que nós temos tempo de voltar a ver. Bem-aja a todos.